Feliz sábado a todos. Deus seja louvado pela sua presença nesta manhã mais uma vez. Você que está nos assistindo pela internet, espero de todo o coração que a bênção do Papai do Céu alcance você. E eu espero que você esteja hoje na sua casa, assistindo na sua casa por alguma necessidade sua e não por uma escolha apenas de ter ficado aí. Mas que no sábado, se essa for a sua condição, que no sábado que vem você faça a escolha de estar aqui. Não percamos a oportunidade de nos congregar. Atos capítulo 3, Atos capítulo 3. Eu intitulo a minha mensagem nessa manhã, 3 milagres em 3 cenas. Repito, o título da mensagem, minha mensagem nessa manhã, 3 milagres em 3 cenas. Então eu vou apresentar para você no capítulo 3 e no capítulo 4 de Atos, 3 cenas. 3 cenas. E depois a gente vai analisar, para finalizar a mensagem, a gente vai analisar 3 milagres nessas 3 cenas, ok? Eu vou pedir para minha filha trazer a água que eu esqueci aí debaixo do banco, ou minha esposa, não. Atos capítulo 3, por gentileza. Ok. Quem está aparecendo aqui não é minha filha e nem minha esposa, por favor. Obrigado. Ok, que fique bem claro, né? Atos capítulo 3. 3 cenas e 3 milagres. Qual é a primeira cena que eu quero chamar a sua atenção? Primeira cena, capítulo 3, a partir do verso 1. Capítulo 3, a partir do verso 1, nós lemos assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Verso 2: Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente, obviamente não era ele, punham esse homem diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Verso 3: Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse para o paralítico: Olha para nós. Verso 5: Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma esmola. Pedro, verso 6, lhe disse então: Não possuo nem prata e nem ouro. Acho que o camarada ficou extremamente decepcionado quando ouviu essa frase. Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Verso 7: E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos, não foi 1 segundo depois, 3 segundos depois, minutos depois, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Verso 9 diz que todo o povo viu isso, esse camarada andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então Pedro e João, lembre-se, capítulo 2 de Atos mostrou os discípulos sendo cheios do Espírito Santo, já passaram pela conversão, e agora cheios do Espírito Santo, o texto diz que Pedro e João vão ao templo para participarem da oração. E acontece então esse milagre. Então essa é a primeira cena. Pedro e João fazem um milagre físico. E esse camarada, que o texto diz, ele era coxo de nascença, então recebe então a cura e ele começa a andar. Essa é a primeira cena, ok? Segunda cena. Primeira cena então, a cura do paralítico. Segunda cena, capítulo 3, a partir do verso 11. Capítulo 3, a partir do verso 11, pode ficar tranquilo, a gente não vai ler todos os 2 capítulos. Capítulo 3, verso 11, diz assim: Apegando-se ele, esse camarada que foi curado, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão, lá no templo. Verso 12: À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar esse homem? Verso 16.
pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então olha aqui para mim um pouquinho, deixa a sua Bíblia aberta, não feche. Primeira cena, a cura do paralítico. Segunda cena, por causa da cura, o povo todo foi até Pedro e João. E a impressão que a gente tem aqui é que o povo está quase que idolatrando Pedro e João. Como assim? O camarada, de nascença o problema dele. E aí Pedro já logo se precipita e diz: ei, não pense que foi pelo meu poder ou pelo poder de João, não. E aí ele exalta Jesus Cristo. Só que imagina o alvoroço. Uma multidão cerca os dois. Agora dê uma olhada no capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 1. Falavam eles ainda... Opa, olha aqui para mim, lembre-se, quando você lê a Bíblia, tem que ler com muita atenção. Está falando de quem aqui? Falavam eles ainda. Está se tratando de quem essa frase? Quem? Pedro e João. Eles estão falando com o povo, porque o povo foi até ele dizer: olha, como assim? Quase que uma idolatria. E agora Pedro e João estão dialogando com o povo, falando com o povo. Por isso que eu pulei toda essa parte. Capítulo 4, verso 1, a continuação. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, Pedro e João, o povo, e anunciarem em Jesus, a ressurreição dentre os mortos. E o que aconteceu no verso 3? O que esses sacerdotes, capitão do templo, saduceus, o que eles fizeram? Começando o verso 3, o que eles fizeram com Pedro e João? E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte. Muito bem, olha aqui para mim, deixa a sua Bíblia aberta. Primeira cena, a cura. Ok? Paralítico sendo curado por Pedro e João. Segunda cena, o povo alvoroçado. Pedro e João fazem uma pregação, aproveitam a oportunidade e fazem uma pregação. Qual é o centro da pregação de Pedro? Quem é o centro da pregação de Pedro? Jesus. E por isso, por ele ter colocado Jesus como centro na sua pregação, o que aconteceu? Eles foram presos. Então essa é a segunda cena. Primeira cena, a cura em si. A segunda cena, a pregação de Pedro e a prisão de Pedro. Repito, primeira cena, a cura. Segunda cena, a pregação de Pedro e a prisão de Pedro. Quando eu falo Pedro, entenda-se Pedro e João. Tudo bem? Essa é a segunda cena. Terceira e última cena. Capítulo 4, verso 23. Como é que eu terminei a primeira cena, a segunda cena mesmo? Pedro e João estão aonde? Estão presos. Capítulo 4, verso 23. Como é que começa o verso 23? Como é que começa o verso 23? Está falando de quem? Você está percebendo a sequência? Por isso que eu estou colocando em cenas. Percebe a sequência? Primeira cena, a cura. Qual é o resultado da cura? A pregação de Pedro e João e a prisão de Pedro e João. Terceira cena, agora Pedro e João estão sendo o quê? Soltos. Capítulo 4, verso 23. Uma vez soltos, procuraram, Pedro e João, procuraram quem? Quem Pedro e João procurou, diz o texto? Procuraram os irmãos, a igreja, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Reação da igreja, verso 24. Ouvindo isto, unânimes, a igreja levantou a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. E aí vem uma oração. Veja, queridos, Lucas, o escritor de Atos, ele poderia simplesmente ter mencionado assim, quando a igreja ouviu Pedro e João dizendo quantas coisas os líderes judaicos falaram para eles, Lucas poderia ter escrito assim: então a igreja orou por eles. Lucas podia ter feito isso, sim ou não? Sim, mas Lucas, ele escreve a oração. Lembre-se que Lucas é o escritor do Evangelho, que leva o seu nome, e também o escritor do livro de Atos. E lembre-se que Lucas, ele fez uma pesquisa
para escrever esses 2 livros. Ele fez uma pesquisa e ele teve acesso às palavras que a igreja naquela ocasião utilizou para fazer essa oração. E ele escreve a oração. E essa é a terceira cena. Primeira cena, a cura em si. Segunda cena, em consequência da cura, a pregação de Pedro e João e a prisão de Pedro e João. E qual é a terceira cena? A igreja em oração. Tudo bem? Qual é o título da minha mensagem? 3 cenas e 3 milagres. Falei das 3 cenas. Agora vamos analisar algumas coisas para detectarmos nessas 3 cenas, 3 milagres. Voltemos ao capítulo 3 então. Tem alguma dificuldade a gente detectar o milagre, o primeiro milagre na primeira cena? Nenhuma dificuldade. Por quê? A primeira cena é a descrição do próprio milagre. Qual foi o milagre? O coxo andando. Ok? Então o primeiro milagre já está aí. Vocês estão percebendo que eu vou pregar pouco hoje, né? 3 cenas, 3 milagres. Já falei das 3 cenas, já falei de um milagre, só faltam 2. Não se iluda muito. Ok. 3 cenas. Primeiro milagre agora, o milagre do paralítico andando. E aí você me pergunta, ok, está aí explícito o primeiro milagre. Qual é o segundo e qual é o terceiro nessas 2 cenas restantes? Muito bem, capítulo 3, a partir do verso 11, conforme lemos, diz que o povo todo vai até Pedro e João, porque aquele camarada ficou próximo de Pedro e João. Os líderes todos vão até eles, de forma que Pedro tem que dizer, ei, calma, não é pelo meu poder. Se você prestar atenção, lembre-se, na Semana Santa, o pastor Kleber pediu para cada pastor fazer uma mensagem aqui, focado na Semana Santa, mas com base num evangelho. E ficou sob minha responsabilidade fazer a pregação do evangelho de Marcos. E no evangelho de Marcos, naquela ocasião, eu dei uma ênfase a Pedro. E aqui a gente vai entender algumas coisinhas a mais sobre Pedro. Se você percebeu, Pedro aqui no livro de Atos é aquele que fala. Lembre-se daquele meu sermão lá, você sabe o porquê, né? Ele é o que fala aqui nesse discurso que ele faz para a comunidade judaica. E eu perguntaria, quem é esse Pedro? Estamos na segunda cena. Pedro e João fazem o milagre, o povo todo está ao redor deles, e Pedro faz um discurso, posteriormente vai ser preso. Mas eu pergunto, quem é esse Pedro? Quem é esse Pedro? Que fez o milagre junto com João, e agora está sendo usado por Deus para fazer esse discurso. Quem é esse Pedro? Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22. Só que a partir de agora, eu vou pedir para você deixar marcado Atos 3 e 4, deixa marcado alguma coisinha aí, e coloca alguma coisinha também marcando Lucas 22, porque agora eu vou gastar alguns minutinhos lendo algumas coisas no livro de Lucas, no capítulo 22, e voltando de quando em quando ao livro de Atos, no capítulo 3 e 4, ok? Eu já fiz isso aqui na minha Bíblia, já está marcadinho. Lucas capítulo 22, a pergunta é, quem é esse Pedro aqui nessa segunda cena? Quem é esse Pedro? Lucas capítulo 22, verso 24, Lucas 22, verso 24, vocês que nos acompanham o que é? O YouTube é tudo, né? As redes sociais em geral, abra sua Bíblia aí também. Lucas 22, verso 24. Veja, suscitaram também entre si uma discussão sobre o que, diz o texto? Sobre o quê? Quem é que está discutindo aqui mesmo? Quem é que está discutindo? Está falando de quem esse texto aqui? Dos apóstolos, dos discípulos. Então, e a gente vê isso aqui de maneira recorrente nos evangelhos. De quando em quando você vê, seja Mateus, seja Marcos, seja Lucas, seja João, narrando eventos parecidos. Os discípulos discutindo. Quem é o maior? Quem é o primeiro?
E aqui a gente vê claramente no livro de Lucas que infelizmente isso era comum entre os discípulos, de quando em quando eles terem essa discussão. Agora, olha o capítulo 30, o capítulo é o mesmo, 22, o verso 31. Lucas 22, verso 31. Jesus falando para Simão assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Verso 32. Eu, porém, roguei por ti, Simão Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, olha como Jesus termina aí. Tu, pois, quando o quê? Quando o quê? Te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha aqui para mim um pouquinho. Pergunto: Jesus está dizendo que Pedro não era convertido? Sim ou não? Jesus está dizendo isso? Sim ou não? E aí? Vamos supor que aqui Jesus esteja já, nessa ocasião, Jesus esteja já, ou os discípulos estejam andando com Jesus já há 3 anos. Vamos supor, 3 anos. Talvez falta pouco ali para Jesus morrer. Pedro, andando com Jesus 3 anos. E aí Jesus disse para ele: Pedro, 3 anos andando comigo, e você? E você? Ainda não é convertido. Mas vai se converter, Pedro. Fique tranquilo. Irmão, um parênteses aqui, sabe o que isso me mostra? Isso me mostra a paciência que nós devemos ter com pessoas que nós achamos, na nossa avaliação, elas não são convertidas. Sim ou não? 3 anos andando com Jesus, e Jesus bate nas costas dele e diz: Pedro, você não é convertido ainda, mas vai se converter. Tenha calma, tenha paciência. Então, repito, deixe marcado Lucas 22 e vá para Atos de novo, capítulo 3. Estamos falando de que Pedro aqui em Atos capítulo 3? Estamos falando de que Pedro? O Pedro convertido ou o Pedro não convertido? Em Atos capítulo 3, é o Pedro convertido ou é o Pedro não convertido? Bom, o texto deixa isso claro. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Os discípulos estão rodeando Jesus. Estão de quando em quando se questionando: quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior, quem é o melhor? Veja, eles têm a vontade de ser maior, mas por causa dessa vontade, Deus não dá a eles a oportunidade. Vou repetir. Quando os discípulos, antes da sua conversão, têm vontade de ser o maior, mas Deus não lhes dá a oportunidade. Agora eles passam pela conversão. Estamos em Atos capítulo 3. Já estão convertidos. Agora a coisa mudou. Pedro e João fazem um milagre. Primeira cena. Agora estamos na segunda cena. O povo corre até Pedro e João, quase que num instinto de adoração. E Pedro agora tem a oportunidade. A pergunta é: será que ele vai ter a vontade? Ele tinha a vontade antes da conversão: eu quero ser o maior, mas não lhe é dada a oportunidade. Agora, depois da conversão, ele vai ter a oportunidade de ser o maior, de ser glorificado, de ser colocado sobre ele os holofotes. Agora ele vai ter a oportunidade. Pergunto: será que ele vai ter a mesma vontade? Capítulo 3, verso 12. Depois da cura, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar esse homem? Verso 16. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, não foi pelo nosso poder, é a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Agora Pedro tem a oportunidade, mas agora ele é um homem convertido, ele não tem mais a vontade de se orgulhar. Ele não tem mais a vontade de se autoproclamar o primeiro, o melhor, o maior. Não, ele é agora um homem convertido.
Deus, foi falado aqui, nos comentamos aqui na lição da escola sabatina, às vezes Deus permite que a gente passe por algumas circunstâncias parecidas com circunstâncias anteriores que caímos, para nos dar novas chances. E eu vou deixar isso bem claro para você aqui quando a gente estiver analisando a terceira cena. Irmãos, se o primeiro milagre na primeira cena é claro, qual é o segundo milagre na segunda cena? O segundo milagre dessa história é a própria conversão de Pedro. Ele não é mais o mesmo. Ele passou pela conversão, agora lhe é dada a oportunidade, mas ele não tem mais a vontade, é um novo Pedro. E isso fica muito claro, irmãos, quando Deus dá a ele uma nova oportunidade. Volte lá em Lucas 22, por gentileza. Eu pedi para você deixar marcadinho, Lucas 22. Lucas 22, olha só agora o versinho 54, Lucas 22, versinho 54, qual é o contexto do verso 54? Acima do verso 54 tem um título aí na sua Bíblia, qual é o título? Pedro nega Jesus. Olha só o versinho 54, então prendendo, falando de Jesus, o levaram e o introduziram na casa de quem? Jesus aqui está sendo preso e foi levado, Jesus foi levado para a casa de quem? Casa de quem? Irmãos, está falando casa de quem? Sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, diz o verso 54. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar. E aí a descrição aqui vai ser qual agora? A negação de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pergunto, Pedro nega Jesus 3 vezes na casa de quem? Verso 54, na casa de quem? Do sumo sacerdote. Ok? Atos capítulo 3. Primeira cena, qual é o milagre da primeira cena? A própria cura do paralítico. Qual é o milagre da segunda cena? A conversão de Pedro. Pedro já não é mais o mesmo. Agora eu entro na terceira e última cena para entender com você esse milagre. Mas ainda falando esse segundo milagre, já entrando no terceiro. Quando Pedro nega Jesus, ele nega Jesus na casa de quem? Na casa de quem? Vimos lá na casa do sumo sacerdote. Agora em Atos capítulo 4, lembre-se, ainda estamos na segunda cena, transição para a terceira. Falando do segundo milagre, transição para o terceiro. Capítulo 4, verso 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram quem? Quem é o primeiro quem é o grupo primeiro da lista aí? Olha aqui para mim. Quando Pedro negou Jesus na casa de quem? Nós vimos lá, do sumo sacerdote. Agora a Bíblia está mencionando, não por acaso, que quando Pedro faz o milagre junto com João, um grupo de judeus vai até eles, e esse grupo prende Pedro e João. Está caracterizado aqui 3 grupos. Qual é o primeiro da lista? Sacerdote. Imagine quando vem o sacerdote para prender Pedro. O que Pedro pensa na hora? Quem sabe? Você não precisa acreditar nisso, mas... O que será que Pedro pensou na hora? Na casa desses camaradas eu traí Jesus. E aí o texto diz assim, ó. Estou no capítulo 4 de Atos, verso 3. E os prenderam. Quem prendeu Pedro e João? Quem prendeu? Sacerdotes, capitão do templo e saduceus. Verso 3. E os prenderam, recolhendo-os. A quem se refere esse artigo? Os quem? Pedro e João. Recolhendo-os ao cárcere até quando? Até quando? Irmãos, você acha que isso daqui foi obra do acaso? Pedro e João nessa segunda cena estão sendo presos. Vem logo na frente para prender João o sacerdote. Pedro, quando vê o sacerdote, com certeza Pedro já pensou, foi na casa desses camaradas que eu traí Jesus.
Aí o texto diz que Pedro e João são presos, mas não são julgados no mesmo dia. O que o texto disse? Já era tarde, e eles ficaram no cárcere, passaram uma noite no cárcere, para serem julgados no outro dia. Pergunto, por quê? Será que isso aqui foi coincidência? Absolutamente. Olha lá, como é que começa o verso 5? Como é que começa o verso 5 de Atos 4? Como é que começa aí? No dia seguinte, olha como a sequência é perfeita. Eles estão presos durante a noite toda. E aí a Bíblia diz assim, no dia seguinte é que eles serão julgados. O que isso me mostra? Me mostra, olha o que eu vou dizer. Me mostra que Pedro e João, especificamente Pedro, passou a noite na cadeia, pensando no encontro que ele teria na manhã seguinte com aquelas mesmas pessoas que dias antes ele havia traído Jesus na casa dos camaradas. O que Deus está fazendo aqui com Pedro? Deus está dizendo assim, Pedro, eu estou te dando, Pedro, uma noite para você se preparar, para você não cair como você caiu da última vez. Pedro, eu estou te dando uma noite para você passar em oração. É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, lá no Getsemane eu pedi para você orar e você não orou. Em várias ocasiões, Pedro, eu pedi para você orar, estar próximo a mim, você não aproveitou essa oportunidade. Agora, Pedro, uma vez convertido, passe a noite se preparando para o novo encontro com o sacerdote. Aquele mesmo, que dias atrás, na casa dele, você me negou. Pergunto, e aqui é uma pergunta retórica só para você imaginar. Você acha que Pedro dormiu aquela noite na cadeia? Você acha que Pedro conseguiu dormir aquela noite na cadeia? Eu acho que não. No outro dia ele vai encontrar o sumo sacerdote, no outro dia ele vai... O que é que os sacerdotes, os líderes judaicos estão pensando nessa altura do campeonato? É fácil, eu acredito que eles pensaram, é fácil. Esse camarada, nós já ficamos sabendo que ele negou Jesus 3 vezes, uma vez. O que vai acontecer dessa segunda vez? O que vai acontecer? Vai negar também. Queridos, o que acontece então? Verso 5 do capítulo 4, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém. Olha a ênfase do verso 5. Reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos, a lista é imensa, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo Pedro e João, veja uma lista enorme de gente para julgar Pedro e João, para tentar intimidar Pedro e João. Eles dizem, olha, se Pedro negou uma vez, vamos intimidar ele com uma pancada de gente aqui, ele vai cair de novo. Ele vai negar de novo. Só que estamos falando do mesmo Pedro? Estamos falando do mesmo Pedro dos evangelhos? É outro Pedro. Os líderes judaicos não sabem, mas aqui não é mais o mesmo Pedro. E aí qual é a reação de Pedro? Verso 8. Então Pedro, por ele mesmo, é isso que o verso 8 está dizendo? Cheio dele mesmo, com palavras que ele mesmo pensou durante a madrugada, escreveu um texto para falar, para se defender. Verso 8, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todos o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Olha a coragem desse homem. Primeiro que novamente ele tem a oportunidade. Ele já teve a oportunidade perante o povo, mas ele não tem mais a vontade, porque não é o mesmo Pedro. Agora de novo ele tem a oportunidade, agora não mais perante o povo, agora perante os líderes, mas ele não tem mais a vontade, porque não se trata da mesma pessoa. Não é o mesmo Pedro dos evangelhos. E novamente
ele tira os holofotes de si e coloca sobre Jesus Cristo. Foi pelo meu poder? Não, pelo poder de Jesus Cristo. E ainda dá uma cutucada forte: vocês crucificaram Jesus Cristo. Irmãos, é outro Pedro, não é o mesmo Pedro. Qual é o segundo milagre? Esse é o novo homem. Estou pregando para alguém que talvez já tenha vivido uma vida torta, talvez está com o nome na igreja há muito tempo, mas não consegue enxergar a realidade da santificação na sua vida. Sabe de uma coisa? Há esperança para você. A transformação do caráter é extremamente necessária. Ninguém vai para o céu, ninguém vai herdar a bênção da vida eterna sem a transformação do caráter aqui. Porém, entretanto, todavia, essa transformação é algo que você não pode fazer por você mesmo. Paulo escreveu que assim como Cristo nós devemos ser crucificados. Tem como se autocrucificar? Não, você precisa permitir-se ser crucificado. Essa é uma obra, a transformação do caráter é uma obra que Deus quer e precisa fazer em mim e precisa fazer em você. Agora, sabe de uma coisa? Isso leva tempo. Leva esforço, dedicação. Primeira cena, a cura do paralítico. E ali está o primeiro milagre. Segunda cena, a pregação de Pedro e a sua prisão. E o segundo milagre, a transformação desse homem. Não coloca mais os holofotes em si mesmo, não busca mais quem é o maior, Cristo é o maior. E os holofotes todos ele coloca em Jesus Cristo. Perante o povo, os holofotes em Jesus. Perante a liderança, os holofotes em Jesus. É um novo homem. Terceira cena e o último milagre. Nós lemos a partir do verso 23. Uma vez soltos, está falando de quem? Falando de quem? Pedro e João, eles estão soltos agora. Permita-me fazer uma observação, antes da gente ir para Atos 4 e terminar. Abra de novo a sua Bíblia no livro de Lucas 22. Deixa-me fazer uma observação, porque talvez você pergunte assim, e essa foi uma pergunta que eu fiz quando eu preparei esse sermão. Como Pedro se converteu? 3 anos e meio, vendo Jesus curar cegos, surdos, mudos, expulsar demônios, curando coxos, outros inclusive. Pedro chegou a ver Jesus ressuscitando mortos. Mas sabe de uma coisa? Isso não converteu Pedro. O que converteu Pedro? Comparando Pedro dos Evangelhos e Pedro de Atos 3 e 4, é um novo homem. Ele passou pela conversão. O que converteu Pedro? Capítulo 22, versos 60. A última negação de Pedro, das 3. Lucas 22, verso 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ele negou 3 vezes. Agora olha o verso 61. Então, voltando-se o Senhor, lembre-se que Jesus está sendo levado lá para o julgamento e Pedro está de longe. Verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, sabe o que converteu Pedro? Não foram as curas, não foram os milagres, nem mesmo ressurreição de mortos. O que converteu Pedro foi um olhar de Jesus. O que converteu Pedro foi um olhar de Jesus. E eu pergunto para você, qual seria esse olhar de Jesus para Pedro? Como é que você acha que Jesus olhou para Jesus naquela ocasião? Já pensou nisso? Você acha que Jesus olhou para Pedro com um olhar de reprovação?
Você acha que Jesus olhou para Pedro dizendo assim: ah, Pedro, depois a gente acerta? O que é que você, em uma palavra, o que é que você acha que Pedro enxergou naquele único olhar de Jesus que o convertera? Em uma palavra, o que é que Pedro enxergou no olhar de Jesus? Me diga. Amor, perdão, graça. Quando o seu filho erra, quando minhas filhas erram, como é o meu olhar para elas? Como é o seu olhar? Quando alguém da igreja erra, quando alguém da igreja cai, como é o seu olhar? Como é o meu olhar? Pergunta retórica. Atos capítulo 4, agora sim para terminar. Terceira cena, terceiro milagre. Primeira cena, o milagre em si. Segunda cena, o discurso de Pedro, o aprisionamento de Pedro e o milagre maior da conversão de Pedro. Segundo milagre é a conversão de Pedro. Terceira cena, a igreja em oração quando Pedro e João são soltos. E eu pergunto, qual é o milagre aqui? Capítulo 4, verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, Pedro e João, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Pergunto, o que é que eles viram? Ou o que é que eles ouviram, perdão? O que é que eles ouviram? Olha lá, por exemplo, olha, verso 17 do capítulo 4, verso 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los. Vamos ameaçar Pedro e João, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Verso 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. E aí Pedro vai dar uma resposta ali, verso 21, depois ameaçando-os mais ainda. Então o que é que eles ouviram dos líderes judaicos? Ameaça, e ameaça do que, irmãos? Olha, se você continuar pregando aí no nome de Jesus, nós vamos ficar chateados com você. É isso que eles falaram? Com certeza a ameaça foi do tipo assim, ó, assim como a gente matou Jesus, o mestre de vocês, nós vamos matar vocês também. Ou seja, se Pedro e João continuam pregando, o que acontece? Com base nessas ameaças, se Pedro e João continuam pregando o nome de Jesus, o que aconteceria? Fatalmente, eles seriam mortos, o que realmente aconteceu, com exceção de João. Agora eles são soltos, repito, 4:23, eles vão até a igreja, e a igreja vai fazer uma oração. E agora eu quero terminar lendo 2 versos para caracterizar algumas frases da oração da igreja. Por que, eu me pergunto, por que Lucas escreveu a oração que a igreja fez? Ele poderia somente ter dito, a igreja orou por eles. Não, ele citou a oração. Isso tem um propósito. Capítulo 4, vamos ler o verso 29. Qual é o contexto, irmãos? Qual é o contexto? Não perca a linha de raciocínio. Pedro e João são soltos, vão até a igreja. Verso 23 diz que eles falam para a igreja, olha, fomos ameaçados até de morte. E a igreja fala, opa, então nós temos que orar. Agora a igreja vai orar, antes da gente ler. Agora a igreja vai orar. O que será que a igreja pediria? Pedro e João seriam o quê, se eles continuassem pregando? Mortos. E a igreja devia orar em que sentido? Senhor, livra Pedro e João. Será que a igreja orou assim? Senhor, faça milagres para que Pedro e João escapem as ameaças, escapem quando forem prendê-los, escapem quando forem matá-los. A igreja podia orar assim, pedindo livramento para eles. Verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que parem de pregar para que eles não sejam mortos. É isso que diz aí? É isso que a igreja orou? Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos Pedro e João que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Deixa a sua Bíblia aberta. Olha a oração surpreendente da igreja. Pedro e João, se continuarem pregando, eles serão presos e mortos. E a igreja, Senhor, por favor, que Pedro e João não tenham medo, que eles continuem pregando. Não é isso que a oração está dizendo?
E eu pergunto, irmãos, o que é que a igreja está fazendo aqui com essa oração? Sabe o que a igreja está fazendo? Com essa oração, a igreja está assinando o atestado de óbito de Pedro e João. A igreja está orando para Deus: Senhor, por favor, que esses camaradas aqui não tenham medo, que eles continuem pregando. Eles serão mortos, a gente sabe, mas que eles continuem pregando. É isso que é a oração, é isso que eles estão orando para Deus. A gente sabe que eles serão mortos. Agora, será que a igreja está orando por isso, que a igreja não gostava de Pedro e João? Tomara que eles morram rapidinho mesmo, Senhor, que a gente não aguenta mais eles aqui. Será que é isso que a igreja... Não. Qual é o terceiro milagre, irmãos, essa terceira cena? Sabe qual é o terceiro milagre? Se o segundo milagre é a conversão de Pedro, o terceiro milagre é uma igreja convertida. O terceiro milagre que eu enxergo aqui nessa terceira cena é uma igreja convertida. Senhor, se Pedro e João morrerem, o Senhor vai providenciar outros líderes, mas que a tua obra seja feita. Que a pregação do teu evangelho se consuma. É isso que a igreja está pedindo. Isso me mostra uma igreja convertida. E mais, leia o verso 29 junto com o verso 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Qual é a primeira palavra do verso 30? Na minha tradução: enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O que a igreja está dizendo? Senhor, a gente não pode fazer milagres. A igreja está convertida. A igreja entende que aquele paralítico não andou por causa de Pedro e por causa de João. Não. A igreja está dizendo: olha, Senhor, milagres, sinais, prodígios, só o Senhor pode fazer. Só que o Senhor faça o que o Senhor prometeu fazer, enquanto nós fazemos o que o Senhor nos pediu para fazer. Enquanto a tua igreja prega o evangelho, Senhor, o Senhor faça o que o Senhor prometeu fazer. Deus não prometeu que Ele vai pregar o evangelho, essa é uma missão nossa. E a Bíblia está dizendo, através dessa oração da igreja, que Deus vai cumprir o que Ele prometeu em relação a milagres, sinais e prodígios, quando nós fizermos o que Ele nos pediu para fazer. Qual é a sua missão na igreja adventista do sétimo dia? Qual é a minha missão na igreja adventista do sétimo dia? Qual é a nossa missão? Queridos, Deus, eu fico preocupado quando algum adventista não entende isso aqui que eu vou dizer. Você não é adventista, você não é adventista, porque você simplesmente foi convidado a fazer um estudo bíblico e você achou interessante o estudo bíblico e aceitou e se batizou e se tornou adventista. Não! Você não é adventista porque os seus pais são adventistas e você o é desde que nasceu. Não! Você não é adventista porque talvez você entrou no clube de desbravadores e achou interessante, legal, todo mundo está se batizando, batismo de primavera, e você é adventista e eu sou adventista até hoje. Não! Você é adventista porque Deus chamou você. Queridos, a igreja adventista do sétimo dia é muito mais que uma igreja. A igreja adventista do sétimo dia é um movimento profético. Deus chamou você para estar aqui. E Deus está dizendo assim: olha, eu sei que você espera que eu faça algumas coisas por você. Todos nós. Contei aqui na escola sabatina de algumas dificuldades que eu e minha esposa estamos tendo aí com ordem de carro. Em pouco tempo, um motor fundido, 2 batidas e uma perda total. E o seguro não querendo pagar o carro. Talvez você veio na igreja hoje, talvez você esteja nos acompanhando pela internet, pedindo: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma intervenção. Deus diz: ok, isso você não pode fazer. Esse milagre que você quer, você não pode fazer, eu posso fazer, mas faça o que eu já te dei poder para fazer. Está testemunhando sobre o meu nome? Está falando? O pastor Kleber estabeleceu aqui nesse ano um tema. Qual é o tema? Ainda tem alguém que se lembra? Qual é o tema? Servir para salvar.
Queridos, você é adventista porque Deus chamou você para ser um adventista, para testemunhar para as pessoas aí fora. Não espere ser santo para testemunhar, testemunhe como você está, como você é. E Deus prometeu que fará os milagres que você precisa. Qual é o terceiro milagre nessa terceira cena? Uma igreja convertida. E uma igreja convertida está envolvida na missão, e Deus continua fazendo milagres na igreja. Olha a vida do Vande. A igreja, Deus continua fazendo milagre por intermédio da igreja. A oração da igreja, não perca a oração da igreja: Senhor, enquanto nos envolvemos na pregação do evangelho, continue estendendo a tua mão e fazendo milagres. Deus diz: eu farei. Se envolva na minha missão. Queridos, primeiro milagre, milagre físico. Você acha que tem alguma coisa impossível para Deus? Você acha que Deus teve alguma dificuldade em fazer esse camarada andar? Nenhuma. Tem alguma dificuldade em Deus transformar um coração pecador como o de Pedro? Não tem dificuldade nenhuma. Enquanto o ser humano permitir, Deus não tem dificuldade nenhuma. Qual é a dificuldade de Deus reavivar uma igreja e tornar uma igreja missionária? Também não tem dificuldade nenhuma para Deus. Nada há impossível para Deus quando o ser humano coopera com isso. Então que Deus abençoe, para que nós saímos aqui nesta início de tarde com a convicção de que fomos chamados por Deus para sermos adventistas. E esse chamado envolve uma missão. E que você saia daqui fazendo planos para testemunhar para outras pessoas sobre esse Deus que salvou você, sobre esse Deus que perdoou você, e sobre esse Deus que está agindo na sua vida até hoje.